Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque. Estou aqui para o comentário de mais uma lição da revista da editora CPAD desse segundo trimestre de 2019 da classe de jovens. E o assunto da lição de hoje é nem pobreza e nem riqueza, mas o necessário. Lição de número 2, com o tema, nem pobreza, nem riqueza, mas o necessário. Então, a nossa introdução, daqui a pouquinho nós estaremos chegando lá, vai dizer que nós estaremos em uma sequência de algumas lições falando sobre dinheiro. É muito importante você ficar por aqui com o ebdinfoco.com.br e acompanhar este estudo sobre gestão de dinheiro numa perspectiva bíblica. O texto do dia se encontra em Mateus, no capítulo 6, verso 21, e diz: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Jesus, numa série de ensinamentos aqui, ele trata sobre o apego do homem às coisas materiais. E aqui ele deixa um alerta muito importante, é um assunto muito rico. Jesus disse, olha, aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Por isso que é bom que vocês guardem tesouros no céu, para que o coração de vocês esteja no céu. Porque se vocês ajuntar tesouro aqui na terra, o coração de vocês vai estar só na terra. E como diz o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 15 e 19, se buscarmos em Cristo, ou se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A síntese diz, o dinheiro pode se tornar um Deus ou um instrumento de bênção. Tudo vai depender da forma como o crente o utiliza. É bem legal a gente deter um pouco nesse assunto, porque muita gente demoniza o dinheiro, demoniza a riqueza. Nós estamos vivendo num tempo em que, se você é rico, você é bandido, você é marginal. E se você é rico, você é porque você é corrupto. Se você é rico, é porque você não está fazendo as coisas do agrado de Deus. Esse é um lado da situação. Do outro lado está a teologia da prosperidade, que diz que se você é pobre é porque você está em pecado, perdeu a fé e assim por diante. Então, nós vivemos numa sociedade e em uma época muito complexa, mas essa síntese realmente ela é muito legal, muito boa, e nos mostra que o foco, na verdade, não está no dinheiro em si, mas na intenção, no uso que nós fazemos dele, né? Ele pode ser um Deus, pode ser um demônio, pode ser uma maldição na vida da pessoa, mas também pode ser um instrumento de bênção, dependendo de como ela faz uso dele. Nós temos aqui então o texto bíblico, que está em Deuteronômio 28, e também em Mateus 6, capítulo 19 a 24. Deuteronômio 28, de 1 a 6 e Mateus 6, 19 a 24. Eu não vou me deter no texto, como de costume, para nós ganharmos tempo, mas claro, você fará uso desse texto, lerá os dois textos e também fará também aí uma pesquisa com auxílio de alguns comentários bíblicos, que é muito importante. A nossa introdução vai nos dizer o seguinte. Essa lição abre uma série de 4 lições, que eu já disse lá no início, cujo tema é o uso correto do dinheiro. É evidente que a evolução da organização em sociedade, a fuga de uma vida rural para uma vida mais urbana, influenciou o uso do dinheiro e o acesso aos bens materiais aumentou, promovendo o uso das pessoas e o amor às coisas. Olha só,
nossa primeira frase aqui da nossa introdução disse: essa lição abre uma série de 4 lições cujo tema é o uso correto do dinheiro. Isso nos leva a uma discussão, a uma reflexão de que o dinheiro tem um uso correto. Ou seja, o dinheiro não é uma maldição. Não existe nenhum pecado em você ter dinheiro. O problema é como você usa esse dinheiro. Nós vemos numa sociedade de mercado e o fluxo de muita gente indo para as cidades, saindo deixando a vida rural, indo para a vida urbana, acabou aumentando a necessidade de novos produtos, as demandas, e com isso aumenta também o consumismo. Nós não devemos nos deixar vencer pelo consumismo, mas uma sociedade de mercado não é um mal em si. Para analisarmos qual é a perspectiva cristã e bíblica em relação ao dinheiro, temos que primeiro analisar qual era a perspectiva do povo hebreu, e assim o faremos com base no texto de Deuteronômio 28. Somente depois poderemos analisar o ensino de Jesus em Mateus 6:19. E quais foram as suas recomendações aos discípulos, né? Só lembrando que a lei mosaica é que determinava, né, as bênçãos e maldições do povo hebreu estava dentro dessa perspectiva da lei mosaica. Mas no Novo Testamento as nossas bênçãos estão dentro da perspectiva da graça. A prosperidade financeira, nosso primeiro ponto, no Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 28, verso 1. A prosperidade atrelada à obediência. Teologia da prosperidade erroneamente defende que aqueles que estão enfermos, enfrentando um tempo de escassez ou de sofrimento, estão em pecado ou perderam a fé. Segundo esses falsos profetas, tal teologia é bem destacada no livro de Jó. Nesse livro, ela é representada pelos amigos de Jó. Olha só, aqui nós já iniciamos aqui com um combate à tão perniciosa teologia da prosperidade. Por que a teologia da prosperidade é uma teologia tão perniciosa, tão má? E primeiro, eu só quero lembrar você aqui que a teologia da prosperidade está especialmente dentro dos neopentecostais. Mas não se engane, os pentecostais tradicionais, como nós, da Assembleia de Deus também, já tem muita gente aderindo à teologia da prosperidade. E essa teologia defende que você não pode ser pobre, que você não pode adoecer, que o bíblico, se você adoece ou se você fica pobre, é porque você está em pecado. Basta ver o exemplo de Jó. E eles usam o exemplo de Jó. Qual é o problema? O problema é que a teologia da retribuição no livro de Jó não é a teologia de Jó e nem é a teologia de Deus, é a teologia dos amigos de Jó. E qual é o problema? O problema é que Deus repreendeu os amigos de Jó pela teologia deles. Deus repreendeu os amigos de Jó pelo comportamento errado deles. Eles se equivocaram, então. O que nós precisamos entender? Às vezes a pessoa pensa, não, está na Bíblia, então é bom. Não, não é assim. Quando nós falamos de inspiração, Deus inspirou a palavra, Deus inspirou a Bíblia, isso significa que Deus ordenou, Deus deu capacidade. Mas a Bíblia tem relatos de coisas boas e de coisas ruins. Olha, como nós iríamos saber que a teologia de Jó é a teologia boa, se nós não tivéssemos a teologia má de seus amigos para nós termos um padrão? Então, a teologia dos amigos de Jó está ali para que nós tenhamos um padrão da teologia correta de Jó, de que o justo também sofre e necessariamente não sofre por estar em pecado. Na verdade, o propósito dos teólogos da prosperidade é a mercantilização da fé. Isso é verdade. Para os amigos de Jó, o pecado de Jó era a causa de todo o seu sofrimento.
A teologia da prosperidade defende e legitima, pois aos defensores a riqueza é sinônimo de justiça, pureza e santidade. O que na verdade não é. Você pode olhar, você pode pegar lá, Lucas capítulo 18, a história do jovem rico. O que acontece? Ele está lá com Jesus, tal e tal e tal, né? Eu vou abreviar aqui para ganharmos tempo. Mas chega um momento em que Jesus manda ele vender os Jesus e ele sai entristecido. E aí Jesus diz assim: quão difícil é para o rico entrar no reino dos céus. E aí os discípulos ficam abismados. Como assim? Se os ricos não entrar no reino do céu, quem mais entrará? Ora, os ricos que são os beneficiados, favorecidos, os queridinhos de Deus. Olha, a riqueza deles é sinônimo de justiça, de pureza e de santidade. Eles são agraciados, abençoados por Deus, porque são justos, são puros e são santos. Opa, não é bem assim. A teologia da prosperidade está bem errada. Jesus mesmo esclarece isso aí nesse episódio do jovem rico. E também no livro de Jó, no episódio de Jó. Na verdade, riqueza não é, em momento nenhum, sinônimo de justiça, pureza e santidade. A riqueza é, na sua maioria, resultado do trabalho das pessoas. Jó questiona a teologia da prosperidade, pois tinha convicção de sua comunhão com Deus e da vida íntegra que vivia. Ele era testemunha viva de que a obediência era fundamental para uma vida bem-sucedida. Para Jó foi um espanto quando seus amigos chegaram acusando ele de estar em pecado, porque ele sabia da comunhão que ele tinha com Deus, ele sabia das suas obras, ele sabia que não estava nessa situação. Então, para ele foi um espanto muito grande. Mas não significava que o obediente não enfrentaria a adversidade. Jó sabia, né, da obediência que ele tinha, da vida justa que ele tinha, sabia que a obediência era fundamental para uma vida bem-sucedida, porque obedece princípios nos levam a prosperar, mas isso não significava que Jó pensava que o justo e o obediente não podia sofrer nenhum mal. A teologia da prosperidade é a teologia da barganha com Deus, né? Aquela teologia de que se você dá, você vai receber de volta. Há quem diga até que se nós darmos boas ofertas, Deus faz vista grossa em relação ao nosso pecado. Isso é um dos maiores absurdos que eu já ouvi falar. E quem me contou que isso foi dito no púlpito de uma igreja evangélica Assembleia de Deus. É o mais absurdo de tudo que eu já podia ter ouvido falar no púlpito da Assembleia de Deus. De que se nós dermos ofertas generosas, Deus faz vista grossa com o nosso pecado. Isso é um assinte, é uma afronta à Bíblia, à Igreja Assembleia de Deus, que tem uma história tão legal. Então, a teologia da prosperidade é a teologia que tenta barganhar com Deus, né? Que tenta ter algo em troca, fazer algo para receber algo em troca. Estes até deturpam textos bíblicos para dar legalidade às suas argumentações. Entretanto, já no Antigo Testamento, tal ensino errôneo era questionado pelos servos de Deus, como, por exemplo, por Jó. Jó não aceitou a acusação dos amigos porque ele sabia que isso não tinha fundamento bíblico. As bênçãos da prosperidade são consequências naturais. É interessante notar que Deuteronômio 28, 2 a 5 destaca que as bênçãos não são buscadas, elas são atraídas pela atitude obediente daqueles que ouvem e obedecem à voz de Deus. Nós sabemos que o texto de Deuteronômio 28 não se aplica à igreja como um estatuto. Era uma coisa muito própria de Israel naquele momento. Mas aqui tem uma abordagem do comentarista que é bastante interessante. Estas bênçãos não eram buscadas, elas eram atraídas por causa da atitude obediente. Ou seja, quando você obedece princípios, automaticamente você recebe recompensa por isso. Então, é basicamente esta ideia. Todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. É exatamente isso. Desse modo, as melhores bênçãos
são decorrentes de ouvir e obedecer ao Senhor. Obedecer a Deus é uma bênção. Qual seria o resultado na vida de uma pessoa que teme a Deus, o obedece e procura viver uma vida honesta, dedicada à sua família e ao seu trabalho? Evidente que as consequências serão as melhores possíveis. Todavia, essas pessoas também estão sujeitas a enfrentar dificuldades. Obedecer princípios, é claro, nos faz prosperar, mas nós não podemos também achar que isto seja um cheque em branco, que a partir do momento em que você começa a obedecer, nenhuma adversidade virá. Isso não é verdade. O próprio Cristo diz que no mundo teremos aflições. Como nos mostra o Salmo 73, o ímpio também pode ser bem-sucedido em seus negócios e em outras áreas da vida. Contudo, do que vale essa prosperidade sem a graça de Deus, né? O salmista fala lá, questiona Deus lá, por que o ímpio está prosperando e o justo está perecendo? E Deus responde para ele, olha, o ímpio ele vive em caminhos escorregadios. Hoje ele está em pé, mas amanhã ele caiu no abismo. Mas o justo não, o justo permanece para sempre. No final eles perecerão, os ímpios perecerão, pois eis, os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviam de ti. O caminho do justo é um caminho escorregadio. A prosperidade financeira não é um sinal da aprovação do Senhor. Muitos acham que, em virtude de ter ministérios prósperos, famosos, acha que Deus está aprovando. Isso não é necessariamente verdade. Temos de ser sábios e pedir ao Senhor discernimento para enfrentar as falsas doutrinas com relação ao uso do dinheiro e à prosperidade financeira. O crente precisa seguir o conselho de Agur em Provérbios 30 e verso 8. Não me des nem pobreza nem riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. O rei Agur, possivelmente, o rei ou sábio Agur, ele está dizendo aqui o seguinte, eu preciso do necessário. Alguns expositores bíblicos vão interpretar assim, que Agur está dizendo, eu preciso do necessário para ter uma vida confortável, uma vida tranquila, uma vida farta, uma vida que dê segurança, que dê qualidade de vida para a minha família, filhos, esposa, e assim sucessivamente. E que isso é suficiente, não era apenas suficiente para Agur, mas é suficiente para qualquer pessoa. Porque muita gente realmente acumula muito dinheiro que nem ele sabe o que fazer com esse dinheiro. É claro que a gente não vai demonizar o dinheiro, achar que o dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo diz lá para Timóteo que na verdade a raiz do mal é o amor ao dinheiro, quando o dinheiro se torna um fim em si mesmo. Bem-aventurado quem mantém sua integridade o tempo todo. O fato de possuir muitos bens materiais e prestígio pode significar para algumas pessoas sucesso e garantia de uma vida feliz. Contudo, isso não condiz com a realidade da Bíblia. Dinheiro, existe esse velho ditado, né? Dinheiro não traz felicidade. De fato, existem coisas na vida do homem, especialmente no profundo da alma humana, que nenhum bem material poderá suprir. Existem muitas pessoas desfrutando de prosperidade financeira, porém infelizes e depressivas. Exatamente, é verdade. Aí é que entra esse ditado popular muito verdadeiro, né? Um senso comum muito verdadeiro, que o dinheiro não traz felicidade. Quantos e quantos ricos já morreram, se suicidaram, perderam a perspectiva da vida, a esperança da vida, mesmo tendo de tudo, porque há um espaço na vida do homem que só pode ser preenchida por Deus através do seu evangelho. Da mesma forma, tem pessoas com um baixíssimo poder aquisitivo, porém felizes e desfrutando de paz. A nossa paz não está nas riquezas, mas na certeza de que o nosso nome está escrito no livro da vida. A nossa paz, ela é proveniente da nossa fé em Cristo, não do que nós temos. Assim, não é a riqueza ou a pobreza que define o sucesso. Segundo os padrões bíblicos, uma vida próspera é uma vida de comunhão com Deus.
e de obediência aos princípios bíblicos. Segundo Eclesiastes 7:8, o fim é melhor do que o começo, pois existem pessoas que começam bem, mas não terminam bem. O comentário bíblico Nova Vida diz que este fim aqui traz o sentido de resultado, ou seja, o resultado é melhor do que o início do projeto, do processo. Então, para o escritor em Eclesiastes, o mais importante é o resultado. Essa é uma questão que é boa para a gente discutir, porque o que acontece? Nós precisamos dar sentido, nós precisamos dar valor espiritual para o que nós fazemos. Às vezes, as pessoas prosperam por prosperar. As pessoas adquirem riqueza por adquirir e nem sabem o que fazer. Nós precisamos dar um sentido, um valor espiritual para aquilo que nós possuímos, para aquilo que nós fazemos. Você quer ser um pregador? Então você tem que pensar naquilo que você vai fazer como pregador, o êxito que você vai atingir, as pessoas que serão salvas, a glória de Deus pela pregação do Evangelho. Se você quer ser um cantor, você tem que se preocupar com o resultado disso. Você não pode simplesmente ser um medíocre e querer ser um cantor só para vender disco, para fazer show. Você não pode ser medíocre o suficiente de querer ser um pregador só para poder receber aplausos, receber dinheiro, porque hoje tem dado muito dinheiro. Não, você precisa entender que tudo que você faz tem que ter um resultado e você deve se preocupar com esse resultado. Por isso que o comentarista está dizendo aqui, o pregador em Eclesiastes diz que o fim é melhor do que o começo. E ele se preocupa com isso porque existem muitas pessoas que começam bem, mas acabam terminando mal. Olha que desperdício. Se o fim é melhor, se o resultado é melhor do que o início, tem gente que destrói todo esse final. Então, nós precisamos nos preocupar com os resultados daquilo que nós fazemos. Deuteronômio 28:6 nos mostra que o ideal é desfrutar da bem-aventurança em todo o percurso da vida. Para isso, é preciso ser fiel a Deus em todo o tempo, independente das circunstâncias. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. No Antigo Testamento fica claro que muitos servos e servas, embora obedientes a Deus e fiéis, passaram por várias privações, como por exemplo o profeta Jeremias. Jeremias, como vê aqui na imagem, nessa imagem, ele sofreu bastante. Carregou um jugo no pescoço como um boi de canga, foi jogado numa cisterna, passou muito tempo numa masmorra. Foi realmente uma vida difícil, muito difícil. Olha, por exemplo, para o profeta Eliseu. O profeta Eliseu foi um dos profetas mais poderosos, mas morreu doente. Mesmo morando em palácio, sendo um homem tão poderoso, morreu doente. Olha só que coisa incrível, né? Mesmo sendo homens tementes a Deus, mesmo sendo pessoas santas, essas pessoas sofreram porque isso faz parte da nossa natureza humana. Quem não começou bem, resta uma esperança, pode ainda terminar bem, se entrar pelo caminho da fé e obediência a Deus. Vocês lembram de Simão Mágico, que queria comprar o dom do Espírito Santo? Primeiro ele havia aceitado Jesus, mas só que ele não se preocupou com o fim, com o resultado. Ele era muito egoísta, né? Ele se perdeu pelo caminho, não se submeteu à obediência a Deus. Então, ele começou até bem, mas não se preocupou com o resultado. Mas como ele não se propôs obedecer à palavra de Deus, ele foi rejeitado por Deus por causa do seu egoísmo. Prosperidade financeira e o cristianismo. O maior tesouro é fazer a vontade de Deus e viver em paz. Em uma sociedade consumista e centrada na economia de mercado, o dinheiro e os bens materiais assumem um papel
particular. Olha, isso aqui é muito importante nós analisarmos assim, porque as pessoas costumam falar muito mal da sociedade de mercado. As pessoas costumam falar muito mal do capitalismo, mas o capitalismo é o único sistema que gera riqueza. E riqueza no sentido de fartura, no sentido das pessoas terem independência financeira. Muitos defendem socialismo, comunismo. Historicamente, a gente sabe que esses modelos econômicos são miseráveis. Eles nivelam as pessoas embaixo, na miséria. Agora, o modelo econômico do capitalismo, claro, vai gerar muita desigualdade. Mas o que é mais importante? Igualdade na miséria ou desigualdade na fartura? Nós precisamos também parar e pensar nessa perspectiva. As pessoas são educadas para se ocuparem com o ter, como uma busca por uma boa formação acadêmica, um emprego que dê uma boa projeção financeira e social, uma boa casa, um bom carro. Não há nenhum problema em se preparar para o mercado de trabalho e buscar conquistar uma boa posição financeira. Claro que não há nenhum problema. Ora, Deus deseja que nós prosperemos, sim. Não há nenhum problema nisso. Agora, o problema é quando isso se torna um único fim. O único fim. Quando nós esquecemos tudo. É claro que você tem o direito e deve buscar uma boa faculdade, uma boa formação acadêmica. É claro que você deve buscar um bom emprego ou empreender, ter o seu próprio negócio. É claro que você deve querer ter um carro, uma casa boa. Isso não traz nenhum problema. O problema é quando isso se torna um fim em si mesmo. Quando nós fazemos isso para a glória de Deus, nós, na verdade, estamos usando o recurso financeiro como instrumento de bênção. O problema é quando isso se torna a única meta principal a ser atingida, né? Então, esse é que eu falei. O problema não é adquirir riqueza. O problema é quando isso se torna um fim em si mesmo e não tem nenhum propósito para isso. Jesus adverte que o principal tesouro a ser conquistado não é material nem terreno, pois eles produzem satisfação e alegrias momentâneas e efêmeras. Esse é um discernimento que todo cristão precisa ter. Riqueza é bom? É sim. Ter carro bom, ter casa, ter uma boa faculdade, um bom currículo, enfim, isso é muito bom, mas precisamos entender que estas coisas são passageiras, que não vale a pena nós imprimirmos todo o nosso esforço, toda a nossa vida somente nessas coisas. Eu sempre me lembro do filme O Gladiador, que ele diz que o que nós fazemos aqui ecoa para a eternidade. Nós precisamos trabalhar, sim. Nós precisamos estudar, sim. Nós precisamos adquirir riqueza, sim, com o propósito de glorificar a Deus, de que na eternidade isso seja algo relevante para a glória de Deus. Em vez disso, Jesus recomenda ajuntar tesouros no céu, onde a traça e o ferrugem não pode consumir. Olha, essa questão do ajuntar tesouro no céu eu acho bem legal. Eu lembro de um episódio de Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele estava em um lugar e o sapateiro disse para ele: olha, eu me sinto tão inútil, não há nada que eu possa fazer para Deus. Só o clero pode fazer as coisas para Deus, pode adorar, servir a Deus de verdade. Aí Lutero pergunta a ele: o que você faz da vida? Ele disse: eu sou sapateiro, eu só sei fazer sapatos. Lutero disse para ele: olha, pois faça o melhor sapato e venda pelo preço justo. Pronto, você com isso está servindo a Deus e está ajuntando tesouros no céu. Quando você é honesto, quando você é decente, quando você é verdadeiro, quando você é generoso, quando você respeita pai e mãe, quando você obedece à palavra de Deus, você está ajuntando tesouro no céu. Às vezes as pessoas pensam que juntar tesouro no céu é ser um ofertante, é ser um dizimista. Olha, isso é tudo importante para o crescimento da obra, para o sustento da obra. Mas ajuntar tesouro no céu é quando você glorifica a Deus naquilo que você faz. A metáfora do olho como lâmpada do corpo.
O reino de Deus irrompeu num tempo em que o mundo do primeiro século estava em profunda crise. A maioria na pobreza, vivia ansiosa pelas coisas fundamentais da sobrevivência e a grande expectativa pelo futuro, com a fé na esperança messiânica. Realmente, naquela época, havia um distanciamento muito grande entre as pessoas, né? Uma sociedade extremamente pobre, com uma minúscula parte das pessoas que eram abastadas. Por outro lado, havia uma minoria que vivia em função do dinheiro e do que ele podia proporcionar. Certa vez Jesus falou a respeito da pureza dos olhos. Mateus 6:22. O texto descreve dois tipos de óleo: o olho bom e o olho mau. O bom enxerga segundo a vontade de Deus. É um olhar livre da ansiedade, obsessiva pelas provisões materiais. Por isso, prioriza a caridade e a solidariedade, o que torna todo o corpo luminoso. Olha só, um olhar bom é um olhar sem ganância, um olhar sem vaidade, um olhar na perspectiva do bem do próximo, do louvor a Deus. Nós temos sempre que nos primar por isso. O olho mau revela o interesse exagerado pela riqueza, egoísta, buscando o acúmulo de bens, ainda que estes sejam adquiridos de forma corrupta, e torna todo o corpo tenebroso. Melhor, o olho mau revela o interesse exagerado pela riqueza egoísta, buscando o acúmulo de bens, ainda que estes sejam adquiridos de forma corrupta, e torna todo o corpo tenebroso. Ou seja, o olho mau deseja. Ele simplesmente deseja, sem nenhum controle, sem nenhuma regra, sem nenhum parâmetro, sem ninguém para julgar. Ele simplesmente deseja e deseja e deseja. E cada vez mais se afunda em desejos e se torna mal, ou melhor, já é mal, e assim o corpo fica totalmente em trevas. Jesus mostra que as escolhas humanas Jesus mostra que as escolhas humanas são moldadas pela visão de mundo de cada pessoa. Da forma que nós vemos o mundo é da forma que nós lidamos com a nossa riqueza, né? Da forma que nós vemos o mundo é a forma como nós vamos lidar com a nossa riqueza. Se nós temos uma visão moralista, uma visão ética da vida, então nós vamos fazer isso de forma ética e moralista. Mas se nós temos uma visão amoral, uma visão do jeitinho brasileiro, por exemplo, que a gente pode levar vantagem sobre tudo, as nossas atitudes serão totalmente aversas ao evangelho, porque vai estar baseada naquilo que é material. O olho é que determina o futuro do corpo, o lugar para onde ir. E aqui essa charge é muito legal. Lugar largo, caminho largo ou caminho estreito. Nossos olhos devem estar focados nisso, né? Nessa diferença aí entre o caminho largo e o caminho estreito. Porque para onde nós apontarmos os nossos olhos, né? E com eles ali permanecer, é para lá que nós iremos, né? O nosso olhar deve estar no nosso alvo. E qual é o nosso alvo? Nosso alvo deve ser sempre Cristo. A escolha entre servir a Deus ou ao materialismo, o Deus Mamon. Em todo o capítulo 6 de Mateus, o termo recorrente é o compromisso do coração. Um compromisso desvirtuado tem como foco o acúmulo de bens materiais. Certo? Nós já falamos sobre isso, que não é pecado nós adquirirmos riqueza. O problema é transformar isso num fim em si mesmo. Nós precisamos dar uma dimensão espiritual ao que nós temos, uma dimensão espiritual, um fim, um propósito, um valor espiritual aos nossos bens materiais. Jesus adverte constantemente a respeito da motivação egoísta do coração.
Para que eu quero dinheiro? Para que você quer dinheiro? Para que você quer ser um obreiro, um pastor, um cantor, um professor? Enfim, por que você quer isso? Qual o propósito? Qual o valor eterno que isso tem? Quando Mateus se refere ao diabo e suas tentações, ele se concentra nos aspectos econômicos da vida. O ser humano é tentado pelas ambições pessoais, pelo desejo de ter mais do que o necessário. É o egoísmo, né? A necessidade de ser reconhecido, de ter status. Por isso que o ser humano apela mesmo, se entrega mesmo às suas ambições, porque sabe que elas podem levá-los a certos lugares que, humanamente falando, é de destaque, mas isso pode ser um problema diante de Deus. Mesmo que para isso tenha que tirar dos desfavorecidos, como tem ocorrido em muitas nações. Quer dizer, as pessoas simplesmente olham para aquilo que querem, deixam-se levar para a ambição e não se preocupa com as consequências, com quem está sendo prejudicado. No verso 24, Jesus adverte que ninguém pode servir a dois senhores, pois para muitos o dinheiro já se tornou um Deus. Mamon é o Deus do egoísmo, contrário ao amor. Para se livrar desse demônio e de suas tentações é preciso, em primeiro lugar, voltar-se para Deus de todo o coração e resistir ao amor, ao dinheiro. Somente nos submetendo ao Espírito Santo, nos submetendo à palavra de Deus, que nós poderemos destruir ou vencer, controlar, nos livrar dos males do egoísmo que tanto tem escravizado pessoas. Precisamos aprender a fazer um uso sábio e prudente dos recursos materiais, pois ninguém pode servir a dois senhores. Não tem como amar e ser fiel a Deus e a Mamon. Por isso a decisão de quem servir é inevitável. Precisamos tomar essa decisão. Não podemos servir a Deus e sermos egoístas, avarentos. Infelizmente, as igrejas estão cheias disso. Escolha servir a Deus, ainda que isso exija de você sacrifícios e renúncia. É sempre a melhor opção, é sempre a melhor escolha. Conclusão. Os amigos de Jó acreditavam que ele deveria ter cometido um terrível pecado, por isso lhe sobrevieram tantas dores e infortúnios. Mas acreditam como os amigos de Jó que quando temos saúde, muitos acreditam como os amigos de Jó que quando temos saúde, bens materiais e não enfrentamos lutas e provação, estamos fazendo a vontade de Deus e em comunhão com Ele. Contudo, Jesus nos alertou que no mundo teremos aflições. Jesus combateu o amor ao dinheiro e propagou a prática da solidariedade e a valorização das pessoas e não dos bens. Os valores de Jesus, do reino de Deus, são imutáveis e inegociáveis e precisam ser observados por sua igreja. Então, isso aí, nós chegamos ao final. Temos aqui as perguntas. Eu também não vou me deter nas perguntas. Você faz o uso aí dessas perguntas da forma que achar conveniente para alcançar o êxito proposto. Ficamos por aqui. Mais uma vez, nós convidamos você a acessar www.ebdinfoco.com.br e você lá vai encontrar tudo que você precisa para a sua escola bíblica dominical. Fique na paz do Senhor. Até a próxima, se Deus quiser. Paz e bem a todos.